Hoje eu gostaria de compartilhar um devocional com vocês. É um texto bem conhecido, ele se encontra em Gênesis capítulo 18. Esse texto ele vai narrar a intercessão de Abraão, por isso digo que é um texto bem conhecido. Mas eu quero me deter no versículo 18 e 19, que antes de Deus terminar com Sodoma e Gomorra, ele pensa consigo mesmo e diz assim: será que vou esconder do meu servo Abraão o que estou prestes a fazer? E na sequência ele vai dizer que ele escolheu Abraão para ser pai de multidões. Até aí tudo certo, porque em Gênesis 12, Deus já chamou Abraão para ser pai de multidões. O que me chama de fato a atenção é na sequência, no versículo 19, que ele diz: porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e os seus descendentes a guardarem a minha palavra. Isso me faz pensar e refletir muito sobre o que temos ensinado para os nossos filhos. O que eles têm visto, o que eles têm aprendido de nós a respeito de Deus e de Jesus e das Escrituras. Eu gosto muito de ensinar a respeito da Bíblia, mas o quanto de Cristo eu tenho revelado para minha filha no meu dia a dia? Às vezes, os pais têm ministérios eficazes dentro da igreja, mas têm fracassado fortemente na criação dos filhos no que diz respeito ao Evangelho. Não estou dizendo que os seus filhos são mal educados. O que eu quero dizer é que dentro do que Deus falou sobre Abraão, existe às vezes fracasso. A gente vê muitos pais cristãos, mas que os seus filhos, quando chegam na adolescência, na juventude ou no início da fase adulta, se afastam de Deus. Porque enquanto eles viviam dentro dos seus lares, seus pais na infância não refletiu Cristo o suficiente, não ensinou o suficiente. Porque daí muitos vão dizer: mas Ju, é uma escolha. Mas será que é uma escolha? Será que de fato nossos filhos ter ou não ter Jesus é uma escolha? Se fosse uma escolha, por que Deus escolheu Abraão para ele ser um pai que iria passar aos seus descendentes? E Abraão não falhou na sua missão, porque Isaac, ele era um homem de Deus. E a gente vê que Isaac teve os seus 2 filhos, que sim, todos eles tiveram pecado, nós também temos. Abraão entregou sua mulher como irmã, Jacó traiu o irmão. Não estou entrando no quesito se tiveram pecados ou não, porque eu e você também temos pecados. Mas eu estou falando que eles tinham aliança com Deus. E isso era tão forte que vemos em diversos textos da Bíblia dizendo: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Olha o quão precioso é isso, gente. Pais geracionais. Abraão ensinou Isaac, Isaac ensinou a Jacó. Jacó ensinou a todos os seus 12 filhos. E eles, a gente vê que a descendência o povo de Israel foi formado através deles. E o Deus geracional que se manifestou a Abraão, e Abraão foi ensinando os seus descendentes. Então eu te pergunto, é uma escolha os nossos filhos amarem Jesus? Ou será que é uma obrigação de nós, pais, afirmarmos isso a eles, revelar Cristo a eles? Deus, ele não nos chamou com a finalidade que nós sejamos salvos e os nossos filhos vá para a perdição. Ele quer tanto quanto nós, ou melhor dizendo, quer até mais do que nós, que os nossos filhos venham ser servos dele. Mas como quase tudo que fazemos, nós tentamos terceirizar. Tentamos terceirizar às vezes na nossa vida espiritual, tentamos às vezes terceirizar nosso devocional, pegando coisas prontas, tentamos terceirizar a criação dos nossos filhos na espera de que alguém lá na igreja vai ensinar aquilo que nós deveríamos estar ensinando em casa. Nós não podemos negligenciar, como foi o caso de Eli. Não sei se essa seria a palavra certa, mas Eli se acovardou diante das atitudes do filho, e por causa disso veio um castigo sobre a família dele. Hofni e Finéias foram mortos no mesmo dia, e quando Eli soube da notícia, também morreu. E acabou, a glória de Deus se foi, como diz o texto, porque ele não foi um pai suficientemente eficaz na criação dos seus filhos. E o que acontece? Mais do que os 3 ter sido mortos, o sacerdócio acabou
na família de Eli. Para quem não sabe, o sacerdócio do Antigo Testamento ele ficava em uma família. Os filhos eram sacerdotes, se levantava um sumo sacerdote só. E os filhos daquele sumo sacerdote eram sacerdotes até que ele viesse a morrer e um dos seus filhos iria ocupar o lugar do sumo sacerdote. E essa desgraça que aconteceu na família de Eli, por ele ter sido negligente com seus filhos, acabou que o sacerdócio mudou de família e foi parar sobre Samuel, porque ele não foi um pai zeloso. Isso me assusta bastante. Nós não podemos olhar para o que está se passando com os nossos filhos, porque o secularismo ele tem entrado fortemente em tudo e acharmos que é normal, acharmos que tá tudo certo com os nossos pequenos, está se familiarizando com uma doutrina mundana. A gente tem que abrir as nossas mentes e ser exemplos, como foi o caso de Abraão. Que um dia, na minha geração, possa se dizer o Deus da Juliana, o Deus da Abigail, que é a minha filha, e o Deus dos futuros filhos dela, ou o Deus do meu marido. Nós possamos transmitir tudo que temos de Jesus, que venhamos ser pais geracionais e não nos acovardarmos diante das situações que hoje existem, que não seja como o caso de Eli, que a gente possa se levantar e lutar pelos nossos filhos, ainda que mesmo eles não gostem de muitas atitudes, que a gente possa sempre colocar que o que impera na nossa casa é o Senhor e não a vontade de nenhum outro. Eu quero te convidar a refletir sobre esse texto, a orar sobre isso e que o Senhor possa abrir de fato o seu entendimento se você tem falhado com os seus filhos. Que o Espírito Santo possa tocar o seu coração e te revelar a conduta que ele quer no seu lar. Eu acho que era isso, espero que você tenha gostado. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Não esqueça de compartilhar com aquele pai, com aquela mãe que você sabe que precisa escutar isso. E até logo!